Copa do Mundo da FIT 2023. Tivemos a belíssima vitória de Magnus Carlsen para cima de Vassily Ivanchuk. Mas tem muito mais gente jogando. Na verdade, são 8 tabuleiros. Já estamos na fase com apenas 16 jogadores. E um desses tabuleiros foi Leinier Domingues Pérez, norte-americano, contra o Alexei Sarana. Só tem pedreira agora, galera. E a gente vai olhar várias dessas partidas aí agora nesse vídeo, tá bom? Leinier Domingues Pérez abre aqui com o peão do rei. Nós temos aqui a defesa siciliana pelo Sarana. Aqui, cavalo em F3, E6. Peão, dama abrindo a siciliana. Peão, toma, cavalo, toma. Lembrando, galera, que hoje são as primeiras partidas da quinta rodada. Então, hoje ainda não é decisão, mas já dá o tom, né? Amanhã, então, eles vão... O match são 2 partidas, né? Cavalo F6 foi jogado, cavalo C3. Cavalo C6 desenvolve, cavalo B5. Quer dar um pulo aqui para D6, hein? Para D6 aqui. Mas bispo B4 segue... simplesmente cravando o cavalo A3. Opa, não dando tempo aqui de capturar em E4. Temos bispo toma, o cavalo volta. Uma maneira de fazer o cavalo voltar. E agora D5 atacando o centro pela abertura do Sarana. Peão toma. Temos bispo D3. Roque coloca o rei em segurança. Esse rei olha pra cá e fala: opa, sai daí também. Bispo G4. Dama atacada, F3. Um lance valente. Um lance que ataca o bispo, faz bloqueio. Ao mesmo tempo expõe um pouco aqui o rei. Bispo H5 foi jogado, bispo G5, crava o cavalo, dama B6, cheque. Lances jogados ao toque, né? Aqui nenhum dos dois jogadores perdeu muito tempo para fazer esses lances na abertura. Rei H1 jogado imediatamente, cavalo E4 jogado ao toque. Você vê assim, lances bonitos aqui de abertura, né? Jogados ao toque, é o preparo desses jogadores. Isso aqui é a Copa do Mundo. E aqui, claro, o peão está cravado, não pode fazer nada. Portanto, o cavalo toma, peão toma, bispo toma. Ah, foi legal isso, mas perdeu um peão. Calma, não é bem assim. Dama por B2 também captura aí o peão. Dama D6 jogado pelo Leinier Domingues Pérez. Bispo G6 propõe trocas. Torre de A em B1. Notem, a dama está aqui defendendo o peão. Tudo já calcular aqui. Eles não tiveram o mínimo esforço para jogar isso daqui até agora. Tiveram, sim, um esforço prévio, né? Muito esforço prévio, muito estudo. Muito estudo, muito preparo. E esse estudo é uma energia potencial que faz com que durante a partida você não precise se esforçar. Você já se esforçou muito antes, né? Então aqui bispo D5 foi jogado, ainda eles seguem no lance de teoria, estamos no lance 19 aqui. E eles estão fazendo os melhores lances ao toque. Inacreditável, torre de A em B8, melhor lance da posição. Aqui já levou 5 minutos para jogar o Sarana. Aqui ele pensou um pouquinho e foi pro melhor lance. E agora, o melhor lance aqui, segundo computadores, são 3. Torre de F em 1, torre de B em C1, estranho, né? E aqui o lance H4. A preferência de Leinier Domingues Pérez foi com o lance H4, mas vale dizer que aqui ele levou também quase 10 minutos aqui para fazer esse lance. Então a gente já pode dizer que aqui eles já estão saindo do ambiente de preparo deles no lance 20. Que loucura, hein? Vamos ver como segue. Aqui é possível tomar em C2, né? Vai levar uma torre em C1, fica cravado. A posição ela é bem sharp, né? Ela é bem afiada aqui, de 2 gumes, bem perigosa, né? Cavalo D4 foi a escolha do Sarana. Temos torre de F em E1, indo para a coluna aberta. E aqui B5. Saiu da teoria, já veio o erro. O que é isso aqui, Sarana, né? Aí também não dá. Agora, por que esse lance é um erro? São outros 500, né? Não é um lance que a gente bate o olho e fala, aí errou feio, hein? Não, não é. O computador bate o olho e diz isso. Mas aqui tudo bem. A questão é por que não capturar em C2. Mas a continuação não é nada simples, né? Você fala assim, cavalo de em C2 é genial, tô atacando a torre e ainda tem descoberto. Mas você joga o que contra a torre de B em C1, né? Teria que achar o lance... Dama B2 não é tão sobrenatural assim, mas as brancas têm uma boa posição. Torre de em D1, aí dá pra tomar em A3 aqui, ficar com 2 peões a mais. E aí show me the book, né? Leva um H5 além de tudo. Então assim, existem ataques maravilhosos aqui, ó. Por que as brancas estão entregando 3 peões aqui, né? Coisa de computador, né, galera? Os computadores jogam dessa maneira. Entrega todos os peões e depois sai fazendo lances maravilhosos e continuações mentirosas. Mas aqui, pessoal, tirando tudo isso... a partida seguiu de uma maneira mais humana aqui. B5 jogado pelo Sarana. Agora, dama em E5 jogado pelo Leinier Domingues Pérez. Aqui eles já estão gastando bastante tempo, hein? Para isso que serve a teoria, né? As pessoas fazem ali os estudos, os lances teóricos e ganham bastante tempo nisso, mas depois tem que gastar esse tempo aí para pensar, né? A posição ela é muito ardida.
Partida seguiu com torre de bem C8, protegendo a dama, dando liberdade para o cavalo poder escapar. Mas agora chegou esse H5 de máquina aí. Realmente o laner Domingues Pérez está jogando o fino aqui, permitindo o bispo por C2. Também seria possível... o ponto todo é que bispo por H5 perde aqui para bispo E7, dando um duplo, né? Então, claro que existe uma complicação enorme nessa posição, coisas assim, linhas de cálculo, né, intermináveis e extremamente complexas, bispo B4 no final das contas, coisas maravilhosas aqui, a gente já entende que a posição é extremamente complexa. Bispo por C2, seguiu aqui o Alexei Sarano, por isso eles estão gastando tanto tempo, né? Mas o laner tá achando todos os lances, ele segue agora com torre E3, o fino da posição. Dama C5 foi jogada. E agora mais um fino do laner, inacreditável, né? Ele realmente tá torrando o tempo dele, mas tá achando só os melhores. Isso valeu a pena, né? Porque agora ele tem uma dianteira muito grande. Vamos ver se ele vai conseguir manter com esse pouco tempo agora. Dama B6 foi jogada. E agora bispo por F8. Temos torre por F8 e a torre sai para casa de C1. Ganhou qualidade aqui o laner Domingues Pérez. A partida segue com bispo em F5. E agora mais um lance encontrado com pouco tempo aqui. Torre C5, um lance brilhante. Inacreditável como vai jogando aqui laner Domingues Pérez com velocidade, achando sempre os melhores lances. Vai fazendo uma partida realmente muito especial aqui. E aqui é o seguinte, pessoal, a dama não pode capturar por conta da loucura de bispo por F7, dando um ataque descoberto aqui na dama. Por isso o cavalo E6 foi jogado e agora a torre vem para casa de C6, uma pressão enorme aqui em E6. Dama atacada vem para o centro propondo trocas e aqui laner Domingues Pérez não as evita. Dama toma, cavalo toma, segue com torre na sétima como manda o manual. Bispo E6, bispo toma, peão toma, vai para algum contra-jogo, mas aqui torre E4, cavalo atacado, torre D8, protege aí o cavalo, torre por A7 simplesmente por laner Domingues Pérez, lance 34 feito muito próximo já do lance 40, onde ele vai ganhar mais meia hora no relógio. E por isso nessa posição, meus amigos, Alexei Sarana, sem nenhuma possibilidade de contra-jogo, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O laner Domingues Pérez fez aqui, além dos lances teóricos, 20 lances teóricos, ele continuou encontrando os melhores lances. Quer dizer, ele entendeu tudo que aquela posição pedia, o que não teve um entendimento tão profundo. Aí, aparentemente, o Alexei Sarana, que fez também os 20 lances teóricos, mas logo já não conseguia encontrar os melhores lances e pela precisão absoluta do laner Domingues Pérez, 97,4% de precisão, ele conseguiu aí essa vitória. Bora ver a próxima partida. Jan Nepomniachtchi, o vice-campeão do mundo, quem lutou ali contra Jing Liren no Mundial, vencedor do torneio de candidatos. E aqui vídeo de Gujarati, o jogador indiano que eliminou esse penco, eliminou vários grandes jogadores, tá brilhando essa turma indiana aí, é perigosa demais. Galera, um duelo de titãs aqui. Bora ver a partida. Peão rei jogado. Temos aqui o desenvolvimento dos cavalos. A Petrov do Nepo. Galera, se você ainda não conhece aí, né, a Petrov do Nepo é uma arma poderosíssima. Ele usou isso daí no torneio de candidatos. Usou a Petrov para ganhar a partida e ganhar o torneio de candidatos. Tanto que o Grande Mestre Diamante até fez um curso sobre isso. Um curso que está no combo. No combo de todos os cursos do Grande Mestre André Diamante. Que você pode saber mais pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Aliás, todos os cursos do Diamante pelo preço de um é realmente um investimento muito bom para quem quer melhorar no xadrez, um belo custo-benefício, tá? Cavalo F6, a Petrov do Nepo, galera, se prepare que isso aqui é pedreira, o Gujarati não evita, entra nas linhas principais, dá para evitar? Dá, você quer jogar uma 4 cavalos? Você sai da Petrov. Cavalo toma, foi jogado D6, cavalo volta, não foi para o ataque Cochrane aqui, bem perigoso, mas certamente o Nepo está preparado para isso. Cavalo F3, cavalo toma D4. D5, muito legal ver isso daqui. Quem gosta de Petrov como eu, isso aqui é um deleite, né? Bispo D3 foi jogado, bispo D6. Todo mundo coloca o rei em segurança. C4, tentando desviar a defesa do cavalo. C6 protege. E aqui é possível jogar um cavalo C3 também. Prefiro jogar com dama C2, Gujarati. E o Nepo já tem quase sinônimo de Petrov aqui. E o Nepo joga o lance H6. C5 foi jogado pelo Gujarati. Uma linha não tão comum, hein? Bispo volta para C7, cavalo C3 propondo trocas. Cavalo toma, dama toma. E aqui também F6.
dando suporte para casa de F4, para casa de F5 e tudo mais. Torre E1 foi jogado, bispo F5. Bispo toma, dama toma, torre na sétima. E agora? Cavalo faz o bloqueio. Eita! H3 foi jogado, o Gujarati tá melhor preparado que o Nepo na Petrov. Ele gastou muito menos tempo até agora, fez lances extremamente precisos. Fez a lição de casa contra o Nepo, hein? Torre de A em D8 foi jogado, temos dama em E3. Dama C2, Nepo vai buscando contra-jogo. B4. Lances extremamente precisos, Nepo vai para o único lance da posição, dama D1, cheque. Forçando aqui o lance cavalo E1. Aqui você não tem a casa de H2 disponível, portanto cavalo E1. E agora bispo B8, aí tirando o bispo aqui da mira da torre. Um lance que os computadores desgostam, diz que tem que jogar um B6 aqui, dá tempo de jogar na frieza. O Nepo preferiu voltar o bispo. E agora daria para tentar castigar via A4. O Vidit Gujarati também não viu. Foi para um lance mais natural. Bispo B2 atacando a dama. Tira a dama daí para a casa de A4. Talvez jogar o A4 antes, você tira a casa de A4 da dama, né? Aí o bispo B2 seria bem mais poderoso. Na verdade, ganharia a dama, né? Agora, tem algo... Como é que jogaria contra cavalo F6 aqui, bispo B2? Ah, não. A dama ainda volta para cá. Tem essa diagonal. Mas, de fato, o Gujarati teria uma posição muito boa aqui, né? Deveria ter jogado A4 mesmo. Bispo B2 foi jogado, a dama escapa para A4, cavalo D3. Temos cavalo em F6. Escapou o Nepo por enquanto, hein? E dama em F3 jogado pelo Gujarati. Torre na coluna E. Temos trocas de torres. Dama volta propondo trocas. O Nepo aceita. Consegue arrumar as peças, a gente chama no xadrez, né? Quando o Nepo tava de negras ali sofrendo muito, tinha a possibilidade até do Gujarati ficar melhor. Ele conseguiu o equilíbrio de novo, a gente chama, conseguiu arrumar as peças. Trouxe a torre, vai trazer o bispo, vamos ver. Rei F1 foi jogado, torre C2 mantém a pressão aqui para cima do bispo. Rei E1. Cavalo E4 centraliza o cavalo, torre C1 propõe trocas, Gujarati, torre D2 as evita, né, pô, de forma corajosa. F3 aqui tá levando o bispo G3, as pretas vão ganhar. O Nepo é um jogador muito perigoso, torre D2 é uma provocação, porque o cavalo tá defendido pelo... A torre tá defendida pelo cavalo e o cavalo é bamba. Pode jogar um F3 aqui, tá vindo o bispo G3, rei F1... E aqui pode seguir com o cavalo F2, a torre não está mais atacada, com uma boa posição aqui para as negras, né? Se cavalo toma, temos aqui torre por F2, seguido de torre por bispo. Por isso a partida seguiu com torre D1, melhor lance da posição, torre C2, torre C1, torre D2 e aqui torre D1. Ambos os jogadores, portanto, concordam aí no empate, uma partida perigosa. O Vidit Gujarati podia ter conseguido a dianteira com o lance A4, acabou não jogando, Nepo conseguiu daquela forma perigosíssima equilibrar, e aqui o Gujarati teve que se contentar com o empate, porque o Nepo já estava começando a ficar perigoso aqui na posição, né? Característica forte do Nepo, o contra-jogo. Muito bem, galera, eles seguem em igualdade, vamos para mais uma partida aqui da quinta rodada, vamos lá. Temos o chinês aposentado, o Wang Hao. Esse chinês aposentado tá dando trabalho. Acho que ele falou, vou lá jogar o torneio. Quem que falou lá nos comentários aqui dos vídeos, puseram assim que o Wang Hao tá aí só pra eliminar os caras. Essa diversão dele é sair eliminando os caras aí. Que ele tá aposentado, já não tem mais ambições no xadrez, ele foi aí pra atrapalhar. Foi causar. Vamos lá, o Wang Hao contra o Gukesh. O Gukesh, o nosso querido Huguinho, né? O Gukesh tá detonando. Ele tá apontando aí, tá sendo apontado como uma promessa do xadrez mundial. Já faz tempo, isso não é de agora. Há muito tempo a turma tá de olho no Gukesh. Passou dos 2.750 de rate. É um jogador muito jovem. Quantos anos tá o Gukesh? Postem aí nos comentários, eu não tenho nem mais certeza. Se ele fez aniversário, né? Recente, eu não sei se ele tem 17. Eu sei que a barba dele é maior do que a de muito quarentão aí. Agora é o seguinte, pessoal. A partida abriu com o peão dama aqui pelo Wang Hao. Temos cavalo F6, C4 E6. Cavalo C3 aqui, bispo B4. A Ninzo Índia. Dama C2 foi jogado D5, ataca o centro, peão toma, peão toma. Ok, bispo G5. Estão tirando as peças. H6, bispo H4. Roque coloca o rei em segurança. E3, tem que tirar outro bispo. C5 ataca o centro, peão toma. E aqui ninguém tem pressa de tomar esse peão de C5. Os GMs aqui preferem sair reforçando a defesa do peão central, né? A defesa aqui estava meio prejudicada. Cavalo F3 foi jogado, cavalo BD7, sem pressa nenhuma. C6 vai devolver o peão desde que danifica aqui a estrutura de peões. Tá certo.
E aqui bispo E2 foi jogado e a dama vem para 5, pressão em C3. Roque foi jogado, bispo toma, peão toma, cavalo vem para E4, pressão para cima do peão. Torre na coluna C, faz a proteção e aqui C5. Bela abertura aqui do Gukesh, hein? Já conseguiu aqui a igualdade. C4 foi jogado pelo Wang Hao, torre na coluna B. Cavalo em E1 jogado aqui pelo Wang Hao, vai manobrando o cavalo para a ala da dama, onde está a ação. Dama em A3 jogado CD5. Bispo toma, dama vem para D3, propondo trocas. Dama toma, bispo toma. E aqui G5 joga para frente o Gukesh. Bispo por cavalo foi jogado, bispo toma. Bispo atacado volta para G3 e aqui torre B7. Gukesh sai da mira aqui do bispo e continua cuidando aqui dessa segunda horizontal. F3, bispo atacado volta, continua controlando B1. Torre D1 foi jogado. Os bispos fazendo um papel impressionante aqui, né? E agora cavalo atacado. No entanto, o cavalo já está protegido. Torre C8 traz reforço para o peão passado. E4 foi jogado. C4 dispara o peão passado. Cavalo C2, C3. O peão passado avança com velocidade. Torre D6 foi jogado. Cavalo manobra para casa de F8. Torre C1, F5. O Guinho aí vai para lances arriscados. Larga uma das defesas do bispo para atacar o centro. Torre D4 foi jogado pelo Wang Hao. O Gukesh tem uma sequência forte aqui com as trocas de cavalo E6. Seria uma sequência muito forte, mas ainda assim longe da gente ver que tá ganho ou qualquer coisa do tipo. Parece que as brancas sempre têm algum recurso aqui. Poderiam continuar na luta, mas talvez mais fácil jogando de negras. Aqui o Gukesh segue com o cavalo E6 diretamente. E agora a torre D6 é um lance chato, fazendo ataque nas duas peças. O Wang Hao, com pouco tempo no relógio, faz torre B4. O Gukesh encontra o melhor lance torre D7. Melhora um pouquinho aqui para as negras. Tá mais fácil jogar de negras. Tem mais tempo no relógio o Gukesh. Cavalo E3 jogado pelo Wang Hao. Peão toma no centro. F por E4, F por E4. Torre vem para casa de D3. Cavalo atacado. Que partida perigosa, hein? Bispo em F2, cavalo F4, vai trazendo as peças. O Gukesh é um jogador muito, muito perigoso. Torre C2 foi jogado, torre na sétima. Ataca aí a torre. Por enquanto a torre está protegida pelo cavalo. H3 foi jogado, cavalo D3, atacando aqui o bispo. Torre por D2 foi jogado, C por D2. Está difícil para o Wang Hao. Lance 36, ainda o tempo dele caindo. Ele joga o lance torre D4, tentando parar essa turma aqui. No entanto, torre C1 chega agora pelo Gukesh, dando suporte para a promoção. Rei H2, cavalo por F2, cai o bispo, meus amigos. E nessa posição, Wang Hao, o super jogador chinês, abandona aqui a partida. Alguém vai conseguir parar o aposentado Wang Hao? Gukesh fez uma partida perfeita. 97,5% de precisão. Esse menino tá imparável. Tá imparável. Pode ser até que ele possa levar a Copa do Mundo, galera, o menino Gukesh. Não é difícil disso acontecer. Ele foi pra cima do Wang Hao e conseguiu uma belíssima vitória. Tá de parabéns o menino Gukesh. Amanhã ele joga de brancas com a vantagem do empate. Boa situação aqui pro Gukesh na Copa do Mundo. Bora ver mais partidas. Mais um indiano perigosíssimo, Ramesh Babu Praggnanandhaa, ou Prag, conhecido como Prag. E aqui a gente tem Ferenc Berkes, que também é um jogador, é húngaro, né, isso aqui? Jogador húngaro que tá também dando bastante trabalho aí, tá avançando na Copa do Mundo. Agora é só pedreira, né, galera? E aqui a gente tem, então, Pragna de negras, hein? Vamos ver aí. Temos aqui C4 E6. Cavalo aqui desenvolve D5, ataca o centro. Cavalo C3 protege C6. Foi para Semyaslava Praggnanandhaa. Essa abertura aqui com os peões em D5, C6 e E6. E3 foi jogado. Cavalo bem em D7. Bispo D3. Jogadores de Semyaslava sabem. Quando o bispo vem para D3 é hora de capturar aqui e preparar para jogar B5, A6, bispo B7. Em algum momento C5. É assim que a turma joga a Semyaslava. Vamos ver o Pragna jogando a Semyaslava. Aqui peão toma, bispo toma, B5, bispo volta. E aqui primeiro bispo D6, olha só. Gostei de ver dessa abordagem aqui do Pragna, né? Abordagem mais moderna e mais contemporânea. Aqui a turma joga bispo B7, A6 e joga o C5, né? Esse aqui é o padrãozão, é feijão com arroz. Mas o Pragna traz aqui um pouquinho de curry.
Muito bem, a partida segue aqui com o Roque. Roque foi jogado B3 e agora Bispo B7 jogado pelo Pragna. Esse lance precisa ser jogado pelo seguinte, pessoal. As brancas vão ter, muitas vezes, a formação de um centro muito forte aqui. É que E4, no momento, não pode ser jogado por conta de E5 diretamente, né? Então é nisso que tá apostando aqui o Pragnananda, para isso que ele trouxe o Bispo para D6. Legal, né? Bispo B2 foi jogado, B4 diretamente atacando o cavalo vem para 4 e aqui o C5 foi jogado sem um A6, ó. Então vai jogando de uma maneira menos dogmática aqui, da maneira moderna, o Pragnananda. Podemos dizer que essa eslava moderna? Não seria ruim não de dizer isso, né? Peão toma, cavalo toma, bispo toma. E aqui, dama em E2. Torre vem para a coluna C, bispo em A6, ataca o bispo toma, dama toma. E o Pragna segue com cavalo D5. Centraliza bem aí o cavalo, torre na coluna D, a dama sai. Propõe trocas, temos trocas. E agora, rei em F1 jogado pelo Ferenc Berkes, trazendo o rei já pensando nesse final, né? Torre em C7, prepara para dobrar, cavalo centralizado, o bispo volta para combater a longa diagonal, será? Aqui A4 foi jogado, peão toma en passant, bispo toma, temos a troca dos bispos, e agora a torre na coluna C, torre de F em C8. Torre de D em A1 foi jogado, deixa eu ver se parecia um pernilongo aqui, mas não é não. E agora G5 aqui pelo Pragnananda, eliminando problemas aí de checkmate na fileira do fundo e já avançando aí com seus peões. Temos torre em A8 propondo trocas, trocam-se as torres, o rei ganha a casa de G7, torre volta para 1 H5, o Pragna vai para um ataque aí. A partida com a estrutura de peões bem simétrica por enquanto, né? Rei 2 rei G6, o rei vem para D2 E5, cavalo atacado sai F6 protege, torre C1 propõe trocas e aqui então eles vão guardando peças na caixa, né? Aqui já é difícil de conseguir realmente algum progresso, o Pragnananda ainda tenta aí alguma coisa, fica com um peão a mais, mas o Ferenc Berkes é um grande jogador de finais e ele sabe que com esses peões dobrados, agora essa estrutura aí já realmente quebrou. Aí não existe nenhuma possibilidade de entrada do rei, é só as brancas tomarem conta da casa de C4, não há mais nenhuma ruptura, não há mais nenhum outro portal para invadir aqui a posição das brancas, as brancas também não conseguem invadir a posição das negras. Final muito bem jogado aqui pelo Ferenc Berkes, um bom resultado para o Pragnananda, empatar essa primeira partida aqui de negras. Pragna fez 99% de precisão e o Berkes fez 98,9% de precisão. A partida é o famoso boring draw, né? O famoso boring draw, mas é um bom resultado aqui para o Pragnananda, porque amanhã ele jogará de brancas contra o Berkes, né? Eu colocaria o Pragnananda como favorito aí. Muito bem, vamos para a próxima partida. Temos o italiano contra o brasileiro agora, o Caruana, jogando contra o João Duda, né? Então, agora brincadeiras à parte, o norte-americano, o Fabiano Caruana, que apesar do nome de italiano, ele é franco... Não, ele é... Franco não, pô, francês. Ele é italiano, mas ele também é norte-americano, né? Então, ele tem a dupla cidadania. E aqui a gente tem o Jan Krzysztof Duda, jogador polonês, que não tem nada a ver com o João Eduardo, né? Mas se fosse no Brasil, seria o João Cristóvão Eduardo, né? O Jan Krzysztof Duda. Muito bem, vamos lá. Enfim, chega de baboseira. São dois gigantes aqui do xadrez mundial. Dois gigantes, duas pedreiras. Aqui a gente não sabe quem e tudo pode acontecer. Fabiano Caruana abre com o peão do rei. Temos aqui peão do rei também como resposta. Mais uma Petrov. Olha aí, jogada. Cavalo toma. Caruana entra nas linhas principais de Petrov. E depois de D6, cavalo por F7 é uma variante possível. Mas não foi jogada aqui pelo Caruana. O ataque Cochrane. Infelizmente. Cavalo F3. E agora cavalo por peão. Cavalo C3 foi jogado. Cavalo toma, peão toma. E bispo em E7. Bispo E3. Roque foi jogado dama D2. Caruana vai para o roque de alas opostas? Parece que sim, né? Cavalo D7, grande roque foi jogado, cavalo F6, bispo D3 e aqui C5. O João Duda já começa aqui vamos chamar ele de João? Não, tô tão íntimo aqui do Ian Duda que eu vou chamar ele de João. Brincadeira. O Ian Duda aqui segue com C5, torre de H em 1 foi jogada, bispo E6 e agora cavalo G5. Bispo atacado fez a provocação aqui, hein? Provocou a captura do peão em A2. O Caruana, eu sempre falo, se ele não fizer um sacrifício de peão na abertura, não é o Caruana. Ele adora sacrificar peão na abertura. Eu nunca vi isso. Toda partida do Caruana, você pode esperar que ele vai inventar uma maneira de sacrificar um peão.
Legal demais, né? Vamos ver então. E o Yanduda aceita o desafio. Faz bispo por A2. O lance do Bob Fischer contra o Spassky no Mundial. O Bob Fischer faz esse lance no final e fica com o bispo preso, né? Depois de um B3 aqui. Agora, o Yanduda deve ter calculado aqui. A5 foi jogado, rei B2, A4. Que loucura! E agora, olha, não sei quem que tá mais preparado aqui, porque o Caruana não gastou nada de tempo no relógio, nem o Yanduda, hein? E agora o Caruana vai pro melhor lance da posição B4 jogado ao toque. Esses caras sabem tudo de xadrez, né? Aqui não tem surpresa. Aqui é o seguinte, pessoal. Rei por bispo a gente gostaria muito de poder jogar, mas aqui você pode abandonar de brancas. Como assim pode abandonar? Olha o que que vem aqui. Olha a pedrada que vem. A por B3 cheque. Parece que você ganhou, mas perdeu, né? Se jogar rei por B3 tem mate em 2. Dama B6 cheque aqui. O rei tem que ir pra C4. Meu Deus. Vem mate de peão. O preparo dos caras é surreal, né? Aí você fala, mas também rei por B3 foi capivarada. Joga rei B2 aí. Tá vindo torre A2, pode abandonar. Rei B1. Rei C1, tá vindo B2. Teria que jogar rei B1. E aí estaria vindo dama B6 aqui, com ataque fenomenal. Não, tem até torre A1 aqui, ó. Vamos fazer a variante do torre A1, vamos fazer uma imortal. É que aqui torre A1, rei B2 evita, né? Mas vamos repetir um pouquinho aqui, ó. Vamos mostrar só essa variante. Se toma, vem dama em A5 com sequência de mate. Rei B1, seguido de dama em A1, né? Com sequência aqui de mate. Agora é o seguinte, pessoal, tá? Repetiu aqui, o rei não vai querer ficar... não vai capturar a torre. O que que você segue aqui, então? Segue com dama B6. Olha o preparo dos caras, né? Ameaçando todo tipo de ataque descoberto. Aqui, dama E2, talvez tentando trazer o bispo para defender. Mas aqui agora tem B por C2 cheque, simplesmente. Sacrificando a torre. Que loucura, hein? E aqui promove para qualquer coisa. Vamos promover para cavalo para virar uma imortal? Seguido de torre A8. E aqui acabou, não dá mais. Aqui acabou, é mate. Vai ter que entregar a dama aqui, né? Para evitar o checkmate. Então, assim, um preparo surreal aqui do Yanduda, né? Capturar em A2, jogar com A4. Só que aqui eles não estão com o coração batendo forte. Só o ponto é esse. A gente estaria aqui com o coração a 1000, né? Já calculando para... Aqui não, eles... É tudo teórico para eles aqui, ó. Joga B4 sem nenhuma dificuldade aqui. O Yanduda agora volta o bispo, né? Então realmente fez um sacrifício, mas agora temos peão toma em C5. Peão toma cavalo por E6. Caruana ainda jogando ao toque. Dama B6 foi jogado. O Yanduda já gastou algum tempo aqui para jogar esse lance. Vamos ver se pegou de surpresa o Caruana. Não. Jogou aqui ao toque o Caruana, que é conhecido por ser uma enciclopédia ambulante de aberturas, né? Ele conhece milhares dezenas de milhares, né, de variantes de aberturas decoradas. Rafa, isso é modo de dizer? Então, a Tânia Sachdeva, a repórter, perguntou isso pro Caruana, ela deu risadinha e falou, isso é modo de dizer, né? Ele falou, não, de fato eu sei. Dezenas de milhares. Muito bem, F por E6 foi jogado aqui pelo Yanduda. Surreal, né? E agora o Caruana continua seguindo com os melhores lances. Dama E2 aqui jogado ao toque. Lance 19 ainda tá no repertório aqui teórico do Caruana de abertura. Ou seja, ele não gastou nenhum esforço agora, né? O esforço todo foi prévio. Nessa partida ele vai jogando ao toque. Torre de F em D8. Caruana agora teria o lance bispo G5. No entanto, o Caruana faz aqui o lance bispo D2 e gastou 26 minutos. Ou seja, já saiu da teoria, né? Não fez o melhor lance e gastou 26 minutos. Agora eles vão começar a usar os neurônios. Cavalo D5 jogado pelo Yanduda. Torre B1 ataca a dama. A dama vem para C6. Temos dama por E6 cheque. Dama por E6, torre por E6. E com isso o Caruana recupera o seu peão. Quantidade de material tá igual. B6 foi jogado. O cavalo tá segurando aqui o peão, hein? Que loucura. C4 seria possível. Abre a diagonal. Vai para outras complicações. Caruana preferiu fazer o mesmo ataque com o bispo. E aqui, rei F8 jogado pelo Yanduda, trazendo a proteção do bispo, já que a defesa era capenga. Bispo toma, torre toma, e agora não dá tempo de capturar o peão, porque o bispo tá atacado. Yanduda sabe das coisas. Bispo E3, bispo F6, e agora não dá tempo de capturar o peão de B6, porque existe um contrajogo em C3. Cara, esses caras são incríveis. Torre toma de qualquer maneira, permitindo o bispo por C3, rei vem para A2, bispo D4... Questiona aí o bispo do Caruana. Caruana segue com torre C6. Temos bispo toma, peão toma. E a torre na coluna E indo para o contrajogo. Temos torre cheque. Rei vai para o lado. Torre F4 vai para o ataque aqui para cima do peão de A. H5 foi jogado torre toma, torre toma. E aqui torre em C4 pressionando o peão de C5. Torre E2 vai para cima do outro peão. Temos trocas em C5. Temos a captura do peão.
torre por H5, defende o peão, cai o peão de C2, a partida perfeita, o famoso boring draw, né? Aqui a gente vai guardando peça na caixa, o rei volta para aquela ala, a torre dá um jeito aí de segurar, trocam-se as peças, guardam tudo na caixa, né? Conseguiram guardar todas as peças na caixa, agora é só tirar o rei, plim, plim, né? E a partida perfeita, 98,8% de precisão pro Caruana, 98,8% pro Yanuda. Uma partida técnica, uma partida teórica, com um pouco de emoção. Ainda assim, a partida perfeita, como há de se esperar, entre Caruana e o João Dudinha, o nosso querido Yanduda. Bora ver mais uma partida aí da quinta rodada, a primeira partida do match. Mais uma partida espetacular aqui na Copa do Mundo da FIDE 2023. Temos Nijat Abazov jogando contra o Saleh Salem. Dois grandes jogadores aqui. E a gente tem o seguinte, galera. Temos um peão dama. Um sistema London foi jogado aqui. Desenvolvimento do cavalo. Bispo G7, E3. Prepara para tirar o bispo Rock. C3 protege o centro. Isso aqui é o sistema torre ou não? Não é o torre, né? Deixa eu ver se tem nome isso daqui. É o sistema London mesmo. Aqui temos B6. Bispo em E2, C5, ataca o centro, o Rock foi jogado cavalo C6 e agora o cavalo vem aqui para o centro. Beleza, galera, lance de abertura, eles já gastaram um pouquinho de tempo aqui, não é que foi tudo jogado ao toque, não. Bispo B7 protege o cavalo e agora dama em A4, traz bastante pressão aqui em C6, ok, dama C8 traz a proteção, B4, sentimos o clima tenso aqui depois desse B4, né? C4 tenta bater tudo fechado, bispo em F3 vai para cima dessa longa diagonal. Olha, pode até ter tema de sacrifício aqui de repente, né? E por isso o cavalo por E5 foi jogado. Bispo por E5, cavalo E4. Temos trocas no centro. Bispo toma, peão toma. E aqui o cavalo fica atacando esses dois peões que no momento estão defendidos, mas tem uma pressão incômoda aí. E é possível até trocar o bispo de casas escuras agora. Bispo toma, rei toma. Segue dama B5. Pressão no peão de C4. Tem defesa? Na verdade, não. Mas tem contrajogo. O Saleh segue aqui com dama em E6. E agora é o seguinte, pessoal. Dama por C4 seria nada muito bom por conta, depois das trocas, tem um bispo A6 chegando aqui, que incomodaria bastante, deve ganhar uma qualidade, né? Por isso, posição ainda equilibrada, parece que não, mas ainda tá equilibrado. A4 foi jogado, belo lance, agora sim ameaçou tomar, porque agora dá para combater aqui com B5. Por isso, bispo D5 segura a rapadura, partidaça, hein? E agora A5 avançando na ala da dama. Torre na coluna B, dama volta para a casa de A4, B5 mantém tudo fechado, a dama volta e aqui F5. Legal, Saleh Salem se livrou bem do ataque que o Abazov estava trazendo aqui. Segue o jogo, partida fechada agora. 2, 4, 6, 7, quase todos os peões estão no tabuleiro aqui ou estão todos? 2, 4, 6, estão todos. Todos os peões no tabuleiro, isso é coisa rara, lance 20 aqui. Torre E1, torre na coluna F, F3, G5. Agora, finalmente, alguns peões se despedem. Se não, pelo amor de Deus, né? O cara joga o F4, G4, H3, H... Aqui é aquelas partidas que você vai levar 200 lances, se é que vai acontecer alguma coisa. Por isso aqui, peão toma, torre toma. Temos trocas. Dama D1 vem dar suporte na fileira do fundo, também de olho na ala do rei. Rei G6 segura a casa de H5, cavalo F1 manobra. Dá suporte aqui pro cavalo e pra dama. H6 foi jogado, cavalo vem pra casa de G3 e aqui A6. Sem nenhum medo aqui da entrada da daminha H5, que de fato não está fazendo muita coisa. Torre F1, lutando pela coluna F. Trocam-se as torres, rei toma, rei G7. E agora rei E1 aqui. O lance da Abazov surpreende aqui, esse lance rei E1. A gente pensaria em jogar um rei G1 aqui, talvez. Rei E1 vai para a ideia de levar o rei lá para a ala segura, onde a ala que tá cheia de pedra aqui, ó, tudo pedra. Agora é o seguinte, pessoal, bispo C6 foi jogado, dama vai lá para H5, dama C8, e agora o rei vai para casa de F2, mudou, não vai mais para a ala da dama. Bispo D5 foi jogado, rei G1, é o rei mais indeciso do mundo, é mais indeciso que adolescente com questão de namorado e namorada, né? Aqui não sabe se vai para um lado, vai para o outro. Rei G1 foi jogado, bispo C6, um lance que os computadores desgostam, porque agora H4 jogado pelo Abazov. O que poderia jogar aqui? Um bispo F7, ganha um tempinho, tira a dama daí, né? Mas enfim, jogou um bispo C6, levou um H4, bispo E8. E agora é possível jogar um dama D1, dando suporte aqui pro peão e de olho na casa de D4. Dama E2 foi jogado e agora as pretas podem jogar um lance com o bispo G6. Mas aqui o tempo tá curto, eles vão errando ali e aqui, né? O Abazov ainda tem mais tempo no relógio.
G por H4, cai o peão central, cavalo por E4, H3, G3, tenta manter tudo fechado, talvez dama F3 fosse um pouco mais ativo, ainda assim com ideia de vir para G3 e talvez manobrar o cavalo também, ainda assim muito jogo pela frente, não dá para dizer que G3 é um erro grave aqui, né? Mas enfim, permite um contrajogo agora com dama em F5, lance encontrado pelo Saleh Salem. Cavalo manobra para F2, pressão no peão de H3, suporte para casa de G4, dama B1 com cheque, opa, rei H2, dama C1, tá ficando esquisito. Dama G4 com cheque, lance valente, bispo G6 única cobrindo, dama em E6 indo para cima do peão, dama por C3, um lance valente, dama por E7, cheque, bispo cobre, dama E5, cheque, rei sai, dama D6, cheque, rei vai para G8, dama por A6, uau! Permitindo dama por E3. Galera, a confusão tá pronta. A confusão tá pronta. 4 peões para cada um. No entanto, os dois reis estão expostos. Brancas tem um peão passado aqui, pretas tem um peão passado lá. Vamos ver como segue. Primeiro dama F6, protegendo o peão. C3 dispara o peão passado. As brancas têm outro peão passado aqui, A6 foi jogado. Bispo D5, ameaça tudo aqui na ala do rei, além de segurar a casa de promoção. A7 com velocidade pelo Abazov. E aqui esse lance bispo F3. Aqui, computadores apontam que talvez dama F3 propondo, forçando trocas, ameaçando mate, forçando trocas, fosse aqui suficiente para trazer uma igualdade ainda difícil na posição, mas igualdade. Aqui o Saleh Salem quer ganhar. Ele segue com o lance bispo F3. Um lance aparentemente muito bom, porque agora o cavalo não está mais protegido, existe um ataque feroz aqui, olha, tá quase levando mate. Mas o Abazov vai para um lance brilhante nessa posição. Rei por H3, galera. Que é isso? Deixando aqui o cavalo. Um cavalo que, diga-se de passagem, não pode ser capturado. Por conta de A8 promovendo para a dama. E o bispo vai ter que capturar e vai cair a dama. E a dama tá parando o peão. Genial, rei por H3. A partida segue com C2. Olha que posição incrível. Os peões aqui prontos para serem promovidos. Aqui dama G6, único lance da posição, capturando o peão de C2, protegendo o cavalo, ok, cai o peão central, mas ainda tem um peão passado perigoso. Dama em F5 foi jogado. Dama em E3, notem que aqui não dá para capturar o peão, tá caindo o bispo, por isso dama em E3 protege o bispo. Cavalo D3 segue passeando aí com o cavalo. Brancas com um peão a mais, bispo E4 foi jogado, dama em E5, meus amigos, e nessa posição o Saleh Salem abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, cravou o bispo, vai promover na sequência. Good game, né? Por exemplo, o rei G8 aqui, A8 promovendo para dama, aqui tem que tomar de bispo e cai a dama aqui em E3, né? Uma partida perigosíssima entre o Abazov e o Saleh Salem, vitória, portanto, aqui do Abazov. Poderia ter sido diferente se o Saleh Salem tivesse ali jogado aquele lance que forçaria a troca de damas, mas o xadrez é isso, você às vezes assume riscos, ele assumiu riscos, quis ganhar e acabou correndo o risco também de perder, né? Que foi o que aconteceu. Bora para a partida do Erigaisi, vamos lá. Nils Grandelius jogando contra Arjun Erigaisi. Olha a Índia vindo com peso, né, cara? Como tá forte o xadrez indiano. Parabéns ali à Índia, ao governo, ao Anand, ao todo o incentivo que existe por lá. As crianças, o sonho delas é serem enxadristas. O Pragnananda já virou celebridade lá, a criançada toda... enfim, essa nova geração aí virou tudo celebridade já. O Erigaisi também é um cara pesadaço vindo aí, vem com essa turma toda, com o Cash, Kaimer, Abdussatorov, Firuja, né? Essa nova geração aí tá incrível realmente. Vamos dar uma olhada aqui nessa partida. A Nils Grandelius abre a partida com o peão do rei, temos uma francesa. Cadê os jogadores de francesa comemorando aí? Agora é o seguinte, pessoal, temos aqui a variante de cavalo C3, variante normal aqui da francesa. Cavalo F6 foi jogado, bispo G5, peão toma. Cavalo toma, cavalo BD7, traz a proteção para o cavalo que está cravado. E agora cavalo F3, não se importando com esse cavalo solto aqui, uma vez que existe a cravada. Bispo E7, agora sim o cavalo está solto, cavalo toma, bispo toma. E aqui a turma sabe tudo de abertura, né? Rasga aqui o H4 protegendo o bispo. Roque foi jogado, dama E2. Difícil de encontrar esse lance, o Nils Grandelius faz até que com velocidade o melhor lance da posição. Eu não sei dizer se tá no livro de abertura de Nils Grandelius ainda, a sensação que eu tenho é que tá. Apesar dele já ter gasto muitos minutos aí,
Às vezes ele pode ter ido ao banheiro, às vezes ele podia também tá fingindo que não tá mais no livro de abertura, também é comum essa estratégia. Aqui eu acho que tá. O Erigaise não tá disfarçando nada não, sai jogando ao toque aqui, ainda tá dentro do livro de abertura dele. Grande Rock jogado pelo Nils Grandelius, C por D4, torre toma, temos agora dama em A5, Erigaise vai jogando com velocidade esses lances. E aqui, o melhor lance da posição pelo Nils Grandelius, bispo por F6, um lance valente, né? Porque você fala assim, e agora? Será que dá pra jogar um intermediário aqui, dama por A2? Não funciona. Bispo E5, dama 1, cheque, o rei sai pra casa de D2, dama por B2, parece que as pretas têm um ataque fenomenal, mas aqui, na verdade, as brancas têm uma peça a mais e não tem nenhum problema na posição. O rei até que tá seguro, queira ou não, o rei tá seguro. Existem várias maneiras de continuar aqui, dama E4 é uma delas, por exemplo, e o jogo vai embora e as brancas aparentemente estão se segurando aqui, não pode fazer nenhuma besteira, né? Por isso seguiu cavalo por F6 e agora A4 pelo Nils Grandelius. Tá jogando só o fino aqui, A4 é o melhor lance. Eu tô achando que o Nils Grandelius tá escondendo o jogo aqui, ainda tá no livro de abertura dele. O Erigaise não disfarça nada não, vai jogando ao toque, torre D8, dama B5, foi jogado aqui, levou 14 minutos, é o melhor lance da posição. O Erigaise troca rapidamente aqui, temos primeiro torre por D8 e cheque, dama volta para casa de 8, único lance da posição, a volta da dama, e agora aqui então temos torre toma cavalo, toma, tudo igual. 6 peões para cada um, bispo cavalo contra bispo cavalo, torres aí no tabuleiro, bispo B5, jogado pelo Nils Grandelius, já ataca o cavalo. Rei F8, não há muitas defesas aqui, ou é tirar o cavalo ou trazer o rei. Rei F8 foi jogado, temos aqui o lance torre D1, trazendo a torre aí para o jogo, rei E7, o rei veio rápido para o jogo, fez muito bem aqui. O Erigaise, B3 foi jogado cavalo D6, legal, vai conseguindo soltar o jogo aqui, já fez o bloqueio da coluna D, preparou até para tirar o bispo. Bispo D3 foi jogado B6, vai tirar o bispo pela longa diagonal. Cavalo vem para E5, bispo B7, peão atacado avança. F6 tira o cavalo, cavalo volta, cavalo centraliza, evitando trocas. E aqui pressão na casa de F2. E aqui torre 1, botando fogo aqui no tabuleiro, né? Oferecendo o peão aqui de F2. Cavalo por F2, aceita o desafio Erigaise. Bispo por H7, recupera o peão. Bispo D5, ataca o cavalo sai atacando o bispo. E o bispo propõe trocas. Legal essa manobrinha, né? Primeiro o bispo fazendo o cavalo tapar a torre aqui. E depois bispo E4 propondo trocas. Legal. Bispo toma, cavalo toma, peão atacado. Temos G4 e G6. Cuidado com a possibilidade de criar um peão passado. G5 foi jogado aqui pelo Nils Grandelius. De fato, H5 seria muito prematuro aqui. O peão ficaria muito fraco. Mas poderia ser uma possibilidade. Mais pra frente teria que ter talvez o rei ou mais peças apoiando, né? G5 foi jogado, torre H8, indo pra cima do peão. G por H6, rei por F6, torre F1, cheque, e o rei vem pra casa de G7. Lance 31. 11 minutos aí pra cada um, o tempo já tá correndo forte. A gente tem a barrinha dando plena igualdade até agora. Os caras estão jogando com uma precisão monstruosa, absurda. Segue agora jogando com precisão, olha só, né? Vai e pressiona o peão de H, o cavalo vem, o rei entra no jogo, o cavalo dá cheque, o rei vai entrando, cavalo cheque de novo, o rei vai para outra parte, cavalo manobra, cavalo aqui propõe trocas, o cavalo volta, o rei centraliza. Grande partida vai jogando aqui os dois jogadores até agora. Estamos no lance 39. Eles já vão fazer o lance 40 e depois que o tempo cair vão ganhar mais meia hora. E aqui continua em igualdade. Perfeição da perfeição. Até agora ninguém fez um deslize. Cavalo F4 foi jogado. Rei F6 volta para defender aqui os peões. Eu ia falar as antenas. Não sei porque me pareceu antenas aqui. Vai defendendo as antenas. C3 foi jogado pelo Nils Grandelius. Torre D7, controla a sétima horizontal. E aqui o Nils Grandelius vai para o lance Rei B2. Um erro. É um erro que o computador fala que é um erro, né? A gente bate o olho, ainda bem que aqui entre nós, vamos falar a verdade, né? A gente vê um lance como Rei B2 e não consegue, assim, na cara identificar que é um erro. Mas a gente fica se perguntando, né? Por que não jogar um lance como Torre C6? De fato, essa pergunta é bastante natural, assim. Não dá pra dizer que Rei B2 é um erro, mas por que não atacar, né? As brancas têm aqui um peão atacado. Aqui em H4, uma ideia interessante seria jogar com a torre aqui em C6, né? E atacar o peão aqui de E6. Seria interessante.
Tudo bem, eu acho que aqui ele tá contando que ele pode recuperar o peão com ataque descoberto, por isso talvez explique o rei B2, mas aqui cavalo por H4 foi jogado de qualquer maneira. E agora é o seguinte, pessoal, é possível jogar, já que jogou dessa forma, a gente fica imaginando, né, aqui que jogaria um cavalo por E6 seguido de torre toma. O problema é que peão passado aqui das negras com o rei dando suporte, eu não acredito que seja possível de segurar isso daqui, né, o rei vai dar suporte e fica muito difícil aqui de lutar nesse final, talvez seja ganho já isso daqui para as negras, né. Então esse aqui é o problema, então não devia ter jogado rei B2, né. Agora a gente entende por que rei B2 foi um erro de uma maneira mais humana. E aqui torre C6, tarde demais, Nils Grandelhos. Cavalo F3 jogado aqui, lance que exclama pelo Erigaise. Porque agora, pessoal, é o seguinte, torre por E6 está vindo rei F5 dando um duplo. Isso traz problemas, não tem como salvar. Tem que sacrificar aqui material, capturar o peão. E aqui a gente teria um final provavelmente vencedor para as negras. Então agora cavalo F3 exclamou. A5, Nils Grandelhos já no desespero, ele já sabe que o negócio tá triste. Cavalo E5 foi jogado agora pelo Erigaise. Olha o tema que vai existir agora. Torre por E6, cheque, ele permitiu isso. Segue com rei F5, deu o duplo. Torre por E5, aqui sacrifica a qualidade do Nils Grandelhos para poder capturar o peão passado e jogar cavalo e 3 peões contra a torre e 2 peões. Bom, justo. O problema é um só nessa posição. Rei F5. Me fala para onde vai esse cavalo. Você tá vendo uma casa, por acaso? Pelo menos uma. Tá, né? Pois é, só tem essa. Cavalo H4 por enquanto. Cavalo H4 cheque. E aqui mais um lance que exclama. Rei aqui na casa de E4. Controlando completamente o cavalo. O cavalo ainda tem a casa de G6, mas logo mais ele vai ficar sem casa. A de G2 ele já não tem também. Torre cheque aqui pega o cavalo. Então o cavalo está completamente controlado. Aqui a partida seguiu com A por B6, A por B6. E aqui rei B3 foi jogado. E agora a gente vai ter o lance torre G7. O cavalo não joga mais mesmo. O Rafa, não daria para jogar um cavalo G6 aí? Vamos ver se daria, né? Aqui, vamos ver, torre G7. O cavalo já não tem outra casa, né? Já teria que ir aqui para casa de F8 talvez. E aqui rei D5. Olha só que situação do cavalo, hein? Ele ficou realmente sem casa. Ele ficou realmente sem casa. Não tem como salvar esse cavalo. O Nils Grandelhos sabe disso. No desespero ele joga rei B3. Torre G7 chegou. O cavalo de fato não tem mais nenhuma casa. A torre tirou essas duas. O rei tirou essas duas. Aqui tá vindo, né? Rei C4, torre G4. Rei B5 na tentativa de ficar com os peões passados. Torre toma, rei por B6 toma. Mas depois de simplesmente rei D5, meus amigos. Sim, Nils Grandelhos faz as contas aqui. E abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais, pessoal. Aqui se jogar um rei B5 para tentar avançar o peão, você pode simplesmente ocupar essa casa, atacar o peão e não dá mais, né? Então a gente teve aqui uma vitória fantástica. Fez 99,4% de precisão Arjun Erigaise. Sim, vocês ouviram, 99,4% de precisão fez Arjun Erigaise aqui contra Nils Grandelhos. Uma partida perfeita, que ele castigou ali um errinho daqui, outro ali do Nils Grandelhos, que fez quase 90 de precisão, mas não foi suficiente. Galera, esse foi o primeiro dia da 5ª rodada da Copa do Mundo 2023. Amanhã teremos aí muita luta também. Amanhã os vídeos devem sair mais tarde. Os vídeos sairão aí mais para o final da tarde, Dia dos Pais. Provavelmente os vídeos sairão ali mais para o final do dia, ok? Mas a gente segue acompanhando a Copa do Mundo 2023. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!